Boa noite a todos. Sejam 19h15. Vamos aguardar um pouco. Daqui a pouco vamos dar início a mais uma mentoria. Aproveita, avisa lá nos seus grupos que a mentoria vai começar. Avisa lá, avisa lá. Sexta-feira, 13, sextou. Estamos aqui para mais uma mentoria. Abertura e fechamento de ID, parte 2. Parte 2. E, enfim, já vamos dar início. Só aguardar mais um pouco, tá? Nós já iremos começar. Boa noite, Sebastiana. Boa noite. Documentos, do redefine configurações. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Boa noite, Bia. Boa noite, Tayane Mendes. Boa noite, Raquel. Seu chat. Boa noite, boa noite. Vamos ver quem já está aí. Raquel, Sebastiana e a Bia. Avisa lá nos grupos, gente, do Mente Renovada que já iniciamos, tá? Avisa lá. Avisa lá. Acho que... Deixa eu ver um negócio aqui. Não tá legal, não. Deixa eu interromper o compartilhamento. Isso, isso. Vamos lá, gente. Muito boa noite, tá? São 19h19, tá? Sejam bem-vindos a mais uma mentoria.
a pulseirinha aqui, mente renovada. Ó, minha pulseirinha da mente renovada. Um minutinho aí, gente. Nós já vamos começar, tá? Hum. Ó, tem pulseirinha da mente renovada colocada. Posso tirar ela. Vamos lá. Bem-vindo a mais. E o que aconteceu aqui? Isso aqui. Vou escrever na minha apostila aí. Olha, aconteceu aqui. Aí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar. É tudo ao vivo, tá, gente? Não tem nada programado aqui. Nada. Então, na segunda-feira, nós lembrando que nós temos as nossas mentorias todas as segundas-feiras. São aulas extras para ajudar, nos ajudar. Você que é psicanalista formado, você que é psicanalista em formação, então são várias aulas. Já temos mais de 115 vídeos lá no canal do YouTube, @Clube Mente Renovada, com diversas aulas. Psicoterapia breve, terapia em grupo, terapia infantil online, mindfulness para psicanalista, desbloqueando crenças limitantes. Tem muitas aulas lá de vários temas, aulas de formação, aulas para ter uma educação continuada para psicanalistas, tá? E na segunda-feira, agora que passou, o dia 9, nós tivemos o início da mentoria. A ID, a chave terapêutica, abertura e fechamento do ID do processo terapêutico. Nós começamos, falamos sobre a introdução do processo de abertura do inconsciente, demos exemplos, estou fazendo uma recapitulação da mentoria de segunda-feira para entrar na parte de hoje. Demos definições ampliadas de abertura e fechamento de ID, demos exemplos, tá? Depois falamos do fechamento fechamento do ID. Aqui tem umas metáforas, metáfora do cofre mental, reintegração do ambiente externo, é muito bom. Assistam a primeira parte, já está lá no YouTube. Falamos dos pensamentos psicanalíticos sobre o acesso ao ID, demos vários exemplos, tá? E deixei para essa aula dar continuidade. Só que durante a aula surgiram algumas dúvidas e eu fico observando muitas vezes, eu fico observando o olhar de cada aluno, o olhar de cada terapeuta, o olhar de cada psicanalista assistindo a aula. E me surgiu uma dúvida dentro de mim. E eu quero trazer hoje para vocês. Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, tá? Eu conheço muitos profissionais, muitos psicanalistas formados, conheço alguns psicanalistas medrosos, é a aula que eu mais gosto, tá, gente? Lá no YouTube, @Clube Mente Renovada. Sou psicanalista medroso, é a aula que eu mais gosto, porque eu falo que tem alguns psicanalistas que são medrosos, porque a formação deles não foram boas. Eles foram mal formados e por isso eles têm medo de tudo. Tem medo de falar, medo de atender, tem medo de se expor, tem medo. Eu não tenho medo nenhum dentro da psicanálise. De entrar em debate, de entrar em nada, eu não tenho medo, tá? Porque eu me garanto, e quem estuda comigo, eu garanto também cada um, tá? É, mais uma dúvida que eu sempre vejo nas pessoas, até em outros psicanalistas, é, de outras escolas psicanalíticas, de outras instituições, o psicanalista ele vai ter que conviver a vida toda dele. Ele vai ter que conviver a vida toda com essas três instâncias que Freud determinou: id, ego e superego. Se você é psicanalista ou quer ser psicanalista, a primeira coisa que você tem que entender é sobre o id, o ego e o superego. O que é isso? Quais são as três instâncias que Freud determinou? Só que por que Freud colocou o nome de id, ego e superego?
Às vezes eu estou dando aula aqui, eu falo assim, não, porque o id, tem pessoas que parecem que está viajando. O id é o consciente, o ego é a consciência e o superego é o juiz. E eu vou falar hoje de onde surgiu esse nome id, de onde surgiu esse nome ego e de onde surgiu esse nome superego. Não foi aleatório que Freud, não, uma parte vai se chamar id, outra ego, superego. Não, presta atenção. Freud denominou as três instâncias psíquicas como id, ego e superego, para descrever a dinâmica da mente humana e sua estrutura funcional. Cada termo foi escolhido para capturar as características fundamentais de cada parte da psique e refletir sua função no modelo estrutural que ele propôs em 1923, na obra O Ego e o Id. A maioria dos psicanalistas não lê esse livro. Eu já li esse livro 3 vezes. Então, não foi aleatório que ele escolheu o id, ego e superego, não. Primeiro, o id. O id vem do latim. Para quem sabe, na etimologia da palavra, etimologia onde se forma a palavra, as primeiras palavras, as primeiras línguas, as primeiras escritas foram no latim. Então, o id do latim significa isso. Id no latim significa isso. E o que isso representa? Representa os impulsos instintivos e inconscientes, nomeados como id, para destacar sua natureza primitiva, irracional e impessoal, funcionando como um reservatório de desejos, como a fome, a agressividade e o libido. Libido é energia sexual que todo ser humano tem. Freud adaptou o termo de Georg Grodeck, que usava das, ex em alemão, ou isso, para descrever as forças inconscientes. Então, foi tudo conscientemente pensado. O ego vem do latim ego, significa eu. O ego é mediador entre os desejos do id, do inconsciente, que é isso, as exigências do superego e as realidades do mundo externo. O termo ego foi escolhido para simbolizar o eu consciente, responsável para equilibrar essas forças conflitantes, usando lógica, razão e tomada de decisão. Embora atue como consciência, o ego também tem partes inconscientes, que lidam com a repressão e os mecanismos de defesa, tá? Superego. Por que Freud colocou a terceira instância superego? Porque do latim superego é sobre o eu. Representa as ideias morais e éticas internalizadas muitas vezes derivados de figuras parentais e da sociedade. Nomeado como superego para indicar sua posição acima do ego, funcionando como uma instância crítica e censora que avalia e censura, que avalia o comportamento e exige conformidade com os valores e normas. Freud associou essa parte da psique ao senso de culpa e vergonha, que surge quando o ego não cumpre as expectativas do superego. Por que usar termos latinos e descritos? Por que Freud usou esses termos? Freud utilizou termos latinos e simples para tornar os conceitos universal e atemporais, independente da língua alemã. Por que ele usou esses termos latinos? Tanto latim quanto alemão? Porque o conceito de universal latim é falado no mundo todo. Foi se espalhando. Existem algumas igrejas no Brasil ainda que o padre ele reza a missa em latim, tá? Segundo, destacar a natureza impessoal do id, o senso de identidade no ego e a função reguladora do superego. Facilitar a comunicação científica e filosófica, conectando a psicanálise a tradições intelectuais mais amplas. Essa nomenclatura foi adotada no mundo todo e tornou-se central para entender o funcionamento psicológico e os conflitos intrapsíquicos descritos por Freud. Então, Freud chamou, agora, aqui em cima eu falei em termos mais técnicos. Agora eu vou resumir numa outra linguagem, uma linguagem mais simples. Freud chamou as partes da mente, id, ego e superego, para explicar como o nosso pensamento e comportamento funcionam. Id vem do latim isso, e representa os impulsos básicos como desejos e instintos. Ele é como uma criança
que só quer prazer e não pensa nas consequências. Então, o id é o seguinte, eu sempre falo, o id, ele é o prazer. O id é como botou aqui, uma criança que só pensa no prazer. O id não pensa em consequência. Abriu o id, veio gatilhos, abriu o id, a pessoa vai atrás do prazer. Depois, o resto que se dane, tá? O ego vem do latim eu, e é a parte consciente, que tenta equilibrar os desejos do inconsciente, do id, que é o isso, tá? Com a realidade. Ele é o adulto que decide o que fazer. O superego vem do latim, acima do eu, e representa nossos valores e regras, como uma voz interna que nos diz o que é certo ou errado, baseado na educação e na sociedade, tá? Então, Freud escolheu esses nomes para mostrar como essas partes interagem, criando equilíbrio ou conflito dentro de nós. Então, eu precisava falar disso hoje, então, vou ter até destacado, eu precisava falar disso hoje, porque tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que formaram que ainda tem essa dúvida. Tinha, né? A partir de hoje não tem mais. Por que que Freud escolheu id e ego e superego? São as três instâncias. Você vai viver até o último dia da sua vida falando, estudando, ouvindo sobre id, sobre ego e superego. Beleza? Perguntas e dúvidas sobre id, ego e superego, pode mandar no chat aí. Perguntas? Vou dar continuidade à mentoria, hein? Lembrando que não assistiu a parte um, assiste lá no YouTube. Na semana passada, na segunda-feira, não foi semana passada, segunda-feira eu parei aqui, ó, eu marquei, ó, próxima aula. Tá aqui. Vou apagar aqui. Ética e responsabilidade no acesso ao ID. O trabalho com o ID exige do psicanalista. Deixa eu ver aqui que chegou uma mensagem. Vamos lá, até agora é muito explicado. O trabalho do ID exige do psicanalista não apenas conhecimento técnico, mas também profundo respeito ao paciente e suas vulnerabilidades. Isso eu preciso ler de novo, porque todo psicanalista precisa entender isso. Tem um montão de psicanalista por aí abrindo e não fechando o inconsciente do paciente, mas a partir de hoje, com essas duas mentorias, vão aprender. Então, hoje nós vamos falar ética e responsabilidade no acesso ao ID, ao inconsciente. O trabalho com o ID exige do psicanalista não apenas conhecimento técnico, mas também profundo respeito pelo paciente e suas vulnerabilidades. O terapeuta é responsável por abrir e fechar o ID com cuidado, assegurando que o paciente esteja emocionalmente preparado para processar os conteúdos que emergirem. Então, preste atenção, muita responsabilidade. O ID é aquilo que a pessoa tem de mais precioso, onde está guardado todas as memórias, onde está guardado as coisas boas, onde está guardado as coisas ruins. Ali está guardado tudo. Então, precisamos ter mas muita responsabilidade quando for tratado o ID de uma pessoa. Sugestões éticas aprofundadas para o trabalho com o ID, do inconsciente. Primeiro, vou te dar sugestões éticas e aprofundadas, com um sentimento ativo e contínuo. Você vai mexer no inconsciente da pessoa, você vai ter que entender. Não basta apenas um consentimento inicial. O terapeuta deve verificar continuamente se o paciente está confortável durante a sessão, especialmente ao acessar conteúdos profundos inconscientes. Vai acessar? Você tem que saber se o seu paciente está confortável durante a sessão. Não é simplesmente jogar técnicas, associação livre, analisar os mecanismos de defesa, interpretação. Não, você tem que prestar atenção. Segunda sugestão, avaliação de estabilidade psíquica. Antes de iniciar a técnica que abrem o inconsciente, avalie a estabilidade emocional do paciente por meio do diálogo e observação.
Pacientes em crises severas podem não estar prontos para esse tipo de intervenção. Como você está hoje? Como foi sua semana? Especialmente nós temos pacientes que muitas vezes eles fazem de 15 em 15. Graças a Deus, aqueles que podem fazer toda semana. Mas tem pessoas que fazem consultas de 15 em 15. Tem pessoas que só fazem consulta de uma vez no mês. Então ela entrou, você não só pode sair abrindo um consciente dela. Como você está? Como foi a sua semana? O seu mês? Teve algum problema ao longo desse caminho? Teve alguma uma crise de ansiedade? Teve algum estresse? O que que houve? Você vai conversando. Se ela falar que teve, você vai tratar aquilo. Você não vai sair abrindo novamente o inconsciente da pessoa. Então tem que ter essa responsabilidade. Outra sugestão, respeito à singularidade do paciente. Cada indivíduo possui um ritmo único de exploração psíquica. Respeitar a singularidade significa evitar comparações com outros pacientes ou expectativa de processo linear. Ou seja, a psicanálise não é uma receita de bolo. Vamos fazer um bolo, pega uma receita aí, 2 ovos, 3 ovos, uma colher de manteiga, açúcar, fermento royal, farinha, mexe tudo e bota. Não. A psicanálise não é uma receita de bolo. O paciente não é a forma que vai receber essa receita. Forma quadrada, redonda, de pudim, não. O paciente, ele é linear. Ele é linear, não, desculpa, ele é singular. Ele é único. Ele é individual, tá bom? Outro conselho é confidencialidade absoluta. As informações que emergem do ID são extremamente pessoais e sensíveis. O terapeuta deve garantir que esses conteúdos sejam mantidos em sigilo absoluto, reforçando a confiança do paciente. Volto a falar. Psicanalista, ele não pode ser fofoqueiro. Ele não pode ficar por aí procurando a vida dos outros. Ele tem que tentar ser o mais discreto. Por isso eu falo sempre que muitos pastores, muitos líderes apanharam. Eu estou há anos na luta, ou agora como sociedade há 3 anos lutando para desmistificar isso, tá? Porque existem muitos pastores, podem me criticar, falar o que falar, e pastores que são muito fofoqueiros. O membro vai lá, conversa com ele no gabinete sobre uma situação, e no domingo, o sermão dele, no domingo lá, o esboço dele, seja textual, seja expositivo, seja verbal, seja temático, ele vai lá e conta a vida toda daquela pessoa que conversou com ele. Então, muitos pastores que fizeram cursos de psicanálise não sabiam se controlar, diferenciar o que é gabinete e o que é consultório. E por isso que eu já ouvi muita gracinha, não ouço mais, de muitas pessoas que criticam muitos pastores. Tá bom? Por que que o padre ele é extremamente é, sigiloso, fiel com o que ele ouve? Vamos lá, voltar para cá. Limitação de interpretações prematuras. Evite interpretar de forma precoce ou definitiva os conteúdos que emergem do ID. Permitem que o paciente descubra e interprete esses conteúdos ao seu próprio ritmo, não ao seu ritmo. Próximo, criação de ambiente seguro. Garanta que o espaço terapêutico seja acolhedor, livre de interrupção e projetado para oferecer conforto emocional. Um ambiente seguro é fundamental para que o paciente abra o seu inconsciente. Sétimo, treinamento atualizado. Treinamento e atualização profissional. O terapeuta deve buscar constantemente capacitação em técnicas psicanalíticas, hipnose, PNL e neurociência, garantindo o uso responsável dessas ferramentas. Tudo que eu faço aqui toda segunda-feira e hoje sexta. Tudo que eu faço aqui está pedindo para você fazer. Para quê? Para você estar em treinamento, para você estar em atualização, para você buscar, para você estar sempre com novidades. Eu sempre falo,
Por que que vocês acham que eu estou aqui toda segunda-feira? Por que que vocês acham? Porque eu sou bonzinho? Eu sempre pergunto, eu tenho necessidade de estar aqui todas as segundas-feiras? Eu tenho? Tenho. Por que que eu tenho necessidade de estar aqui? Deixa eu botar um negócio aqui. Por que que eu tenho necessidade de estar aqui todas as segundas-feiras? Porque eu tenho necessidade de aprender, eu tenho necessidade de estar aqui, eu tenho necessidade de, quanto mais eu transbordo para vocês, mais eu aprendo. Por isso que eu estou aqui toda segunda-feira e hoje é sexta-feira, é uma sexta-feira 13, muito bom. É uma sexta-feira 13, deixa eu botar aqui o telefone. É uma sexta-feira 13, eu estou aqui para terminar essa mentoria. Nós iniciamos na segunda abertura e fechamento de consciente, de ID, e hoje nós vamos encerrar, tá bom? Então agora eu falei sobre, acabei de falar, sobre sugestões éticas aprofundadas para o trabalho com o ID. Tenha essas sugestões dentro do seu padrão de atendimento. Agora, nós vamos. Deixa eu ver. Não, cadê? Esse é o demais. Treinamento. Exemplos práticos de ética aprofundada. Primeiro, cuidado com o paciente e em vulnerabilidade. Um paciente apresenta sinais de ansiedade severa ao abordar memórias de infância. O terapeuta decide suspender a exploração dessas memórias e sugere técnica de relaxamento para estabilizar emocionalmente antes de prosseguir em sessões futuras. Eu falei sobre as sugestões e estou dando os exemplos agora. Exemplo prático na ética aprofundadas. Escolha de técnicas adequada ao perfil. Escolha de técnicas. Durante a primeira sessão, o terapeuta percebe que o paciente se sente desconfortável com técnicas sugestivas de hipnose. Ele opta por trabalhar inicialmente com associações livres, respeitando o ritmo do paciente. Revisão pós-sessão. Após uma sessão intensa onde conteúdo doloroso foram explorados, o terapeuta agenda uma conversa de acompanhamento para garantir que o paciente está processando bem as emoções emergentes. Exemplo do reconhecimento de limites pessoais. Um terapeuta, ao sentir que não possui a especialização necessária, isso aqui é muito importante, reconhecimento de seus limites pessoais. Um terapeuta, ao sentir que não possui a especialização necessária para tratar um caso muito específico, encaminha o paciente para um colega com experiência na área, garantindo o melhor cuidado possível. Isso aqui tem que ser muito ético. Isso aqui tem que ser muito responsável. Isso aqui tem que ser muito homem e muito mulher. Isso aqui tem que ter uma hombridade muito grande e reconhecer seus limites. Não, aqui eu não consigo, mas eu vou enviar para alguém. Pode pedir ajuda para a gente aqui na sociedade, tá? Temos um grupo de filiados para um ajudar os outros. Não é para um achar que é melhor do que o outro, não. Aqui todos somos iguais. Beleza? Então, você reconhecer seus limites é muito bom. Você vê que você não consegue, pede ajuda. Não atira só com o seu armamento, pode atirar com o armamento do outro. Proteção contra intervenções invasivas. Durante a análise de sonhos, o paciente relata uma memória que sugere um trauma reprimido. O terapeuta decide não explorar o trauma imediato e sugere técnicas preparatórias antes de aprofundar essa memória. Respeito ao direito de recusa. O paciente se mostra hesitante em realizar uma regressão hipnótica proposta pelo terapeuta. Este respeita a decisão do paciente e busca outras abordagens para o tratamento. Planejamento de sessões sucessivas. Após uma sessão de intensa abertura do ID, o terapeuta planeja as próximas sessões com foco em integração e fortalecimento do ego, equilibrando exploração e contenção emocional. Essas práticas éticas não apenas protegem o paciente, mas também reforçam a responsabilidade do psicanalista no trabalho com o que há de mais íntimo e vulnerável no indivíduo, que é o seu ID. Pode falar, doutora Padilha. Ligar o som. Para comentar, realmente isso acontece muito, viu, doutor Michel? Que a gente, quando pega ali o paciente, a gente tem que entender muito se ele tem condições de falar, porque às vezes ele traz o trauma já na primeira sessão, mas ele não tem estrutura
para falar do trauma. Isso aí. E aí, muitas vezes isso acontece comigo, e né, ali no setting, e o que eu faço, né? Só para ilustrar um pouco, eu trago ali uma reestruturação. Primeiro, vejo o que está acontecendo, o que dá para a gente olhar primeiro, que muitas vezes a demanda do dia está muito pior, da semana, do que olhar para aquele trauma que é tão dolorido, que é tão doloroso. E então, assim, ir por partes e ter esse respeito com o paciente ou o cliente é muito importante, porque isso faz parte da nossa aliança terapêutica, né? De confiança e também de ética, né? Porque vai mexer com alguém e aí o trauma às vezes pode trazer um gatilho tão grande onde a pessoa não tem a estrutura para segurar. É isso aí. E aí, né? E às vezes tem que trabalhar a confiança da pessoa, a autoestima da pessoa, por mais que a gente saiba que a raiz é o trauma, mas você tem que trabalhar tudo isso, e aí sim, quando ela tem uma estrutura, quando ela entende quem ela é, você mexe no trauma. Para dar uma estrutura para poder mexer naquilo que está guardado. Fortalece Sim. ela, o ego dela, para ela poder mexer naquilo. Isso aí. Muito bom a contribuição. E agora vem as consequências de quem não respeita isso, tá? Não vai achando, tem muitas pessoas achando que faz, graças a Deus, no Mente Renovada, a gente está colocando essa consciência. Volto a falar, tá? Não é esporro, não é dor de cotovelo, era porque eu não esquento para isso. Hoje nós temos aí 60 e poucos alunos. Sextou, sexta-feira, 13. Tá? Tem outro aluno assistindo a aula. Eu não tenho vergonha de falar. Vai ficar gravado no YouTube. Tá? Claro que um montão assiste depois. Mas o pessoalmente aqui ao vivo, a gente tem várias trocas. Beleza? Então as pessoas elas não querem ter, muitas vezes, a consciência do que é um psicanalista, do que é a psicanálise. É por isso que apanham por aí sobre a psicanálise. E psicanálise não é igual a internet, não. As pessoas também acham que a internet é assim. Não é terra de Zé ninguém, não. Você está achando psicanalista, sai atendendo qualquer um por aí, de qualquer jeito, sem ver a técnica, sem respeitar o momento, existe consequências da negligência no processo de abertura e fechamento de ID na psicanálise. E potenciais riscos jurídicos. É o que nós vamos ver aqui. Consequências da negligência no processo de abertura e fechamento do ID na psicanálise e potenciais riscos jurídicos. A psicanálise, ao lidar com o inconsciente e os aspectos mais profundos da psique humana, exige uma abordagem cuidadosa e ética, especialmente no que tange ao processo de abertura e fechamento de ID. O ID contém impulsos primitivos, instintivos e desejos inconscientes, que, se não tratados adequadamente, podem resultar em sérios danos psicológicos ao paciente. A negligência do psicanalista nesse processo pode gerar consequências significativas, tanto para o paciente quanto para o próprio profissional. Inclusive, risco de processos jurídicos. Vamos ver as consequências para o paciente quando há uma abertura e um fechamento de inconsciente mal conduzido. Quando um profissional medroso, quando um profissional psicanalista teimoso, não estuda, não busca, não investe, não gosta de ser mentorado, olha as consequências que tem para o paciente. Primeiro, desregulação emocional e psicológica. Existe a desregulação emocional e psicológica. Primeiro, se o processo de abertura do ID não for conduzido de maneira gradual e com os devidos cuidados, o paciente pode ser exposto a conteúdos inconscientes de forma abrupta, ou seja, brutalmente, sem uma consciência, porque a Daniela falou agora há pouco, nem estruturou a pessoa, já vai mexer no inconsciente dela. O que pode causar o quê? Uma desregulação emocional intensa. Isso pode resultar em crises de pânico, angústia e outros sintomas psicológicos exacerbados, ou seja, exagerado. Pensa que é sentar ali e fala, o que você sentiu? Não, porque isso aqui, não fala.
Não é, é responsabilidade. Exemplo, um paciente com um trauma infantil profundo, ao ser pressionado e reviver memórias traumáticas sem preparação adequada, pode sofrer um colapso emocional durante ou após a sessão, que prejudica seu bem-estar e pode agravar o quadro de ansiedade ou depressão. Segunda consequência é que o paciente tem repressão aumentada e crises de resistências. Quando o ID é aberto sem cuidado adequado, ou sem que o paciente esteja emocionalmente preparado, ele pode criar uma resistência ainda maior ao tratamento, o que pode gerar bloqueios, retração ou abandono da terapia. Um exemplo bem prático: um paciente que já demonstra resistência à terapia pode fechar-se ainda mais após ser confrontado com conteúdos dolorosos do inconsciente, e de forma abrupta, o que prejudica o progresso da terapia e aumenta a tensão entre o paciente e o terapeuta. Outra consequência para o paciente, perda de confiança no processo terapêutico. Então, a negligência no fechamento adequado do ID, ou abertura precoce dos conteúdos inconscientes, pode prejudicar a confiança do paciente no terapeuta e na terapia como um todo. Às vezes eu atendo pessoas, falam assim, eu não gosto de psicanálise, eu não gosto de psicanálise. Eu falo, mas por quê? Porque eu tive um psicanalista que fez isso, isso e isso. Como eu ouço também de psicólogos, ouço de psiquiatras, tá? Falou isso, isso, isso e eu não gostei. Então, esse distúrbio na relação terapêutica pode levar ao abandono da psicoterapia. Por exemplo, um paciente com questões de autoestima pode se sentir ainda mais vulnerável se durante a sessão seus medos mais profundos forem expostos de forma imprudente, levando a desconfiar do processo do terapeuta. Então, essas foram as consequências do paciente. Vamos ver agora as consequências que acontecem com o psicanalista, quando há uma negligência na abertura do inconsciente e fechamento. Consequência para o psicanalista: primeiro, risco de violação ética. O psicanalista, a psicanálise, exige que o terapeuta siga rigorosamente o código de ética profissional. Quem não sabe que nós temos o nosso código de ética profissional aqui. Temos uma aula disso, de código de ética, tá? E temos aqui o nosso código de ética. A negligência no cuidado com o processo de abertura e fechamento do ID pode ser interpretada como uma violação desses princípios, que prevêem proteção da integridade emocional e psicológica do paciente. Exemplo, forçar um paciente a revisitar memórias traumáticas sem seu consentimento informado ou sem o preparo adequado pode ser visto como uma falha ética do psicanalista, o que pode resultar em sanções éticas e profissionais. Segunda consequência para o psicanalista: responsabilidade profissional e perda da credibilidade. Negligenciar os cuidados com o ID e suas dinâmicas pode afetar a reputação do psicanalista e sua credibilidade na comunidade psicanalítica. Isso pode resultar em afastamento de paciente ou em danos à carreira profissional. Exemplo, um psicanalista que falha em compreender as necessidades de fechamento emocional dos pacientes, deixando-os expostos a conteúdos muito intensos, pode ser visto como incapaz de gerenciar adequadamente o processo terapêutico. Outra consequência, processo ético e jurídicos. Se o psicanalista negligenciar de forma grave os cuidados com o ID, com o inconsciente, o paciente pode buscar uma ação legal, alegando danos psicológicos causados pela mal conduta do terapeuta. Isso pode resultar em processos jurídicos que pode ter repercussão financeira e profissionais para o psicanalista. Exemplo, caso um paciente sofra danos psicológicos após ser forçado a relembrar traumas sem a devida preparação ou acompanhamento, o psicanalista pode ser processado por negligência, falta de cuidado ou até mesmo abuso terapêutico. Tem consequências para quem não sabe lidar com o inconsciente, abertura e fechamento. Então, você acha que essa aula não é importante? Por que eu estou aqui? Porque é importante, já aconteceu casos, e acontece. Possibilidades de processos jurídicos.
Sim, um psicanalista pode ser processado juridicamente em caso de negligência na abertura e no fechamento do ID. Isso ocorre principalmente quando há evidências de que a conduta do profissional causou danos psicológicos significativos ao paciente e violou normas éticas ou legais. A negligência pode ser caracterizada de várias formas, incluindo exposição, exposição ao inconsciente sem preparo. Então, uma exposição excessiva ao inconsciente sem preparo. Forçar um paciente a acessar conteúdos profundos do inconsciente sem garantir que ele esteja emocionalmente preparado pode ser considerado negligência. O psicanalista tem responsabilidade de avaliar a estabilidade emocional do paciente e garantir que ele tem o suporte necessário para lidar com os conteúdos que surgem. Psicanálise não é brincadeira, ser psicanalista não é um hobby, ser psicanalista não é uma honra. Ser psicanalista é uma responsabilidade. Não gostei dessa frase. Vamos interagir no chat. Botar assim, ó. Ser psicanalista. Ser psicanalista não é honra. É ter responsabilidade. Copia aí e repita aí. Ser psicanalista não é ter honra, é ter responsabilidade. Com responsabilidade vem a honra, tá? É uma via de duas, é uma linha de duas vias, vai e volta. Falta de consentimento informado. O consentimento informado é um princípio fundamental na prática terapêutica. O psicanalista deve garantir que o paciente compreenda e consista com as intenções propostas, incluindo a exploração do ID. Se o paciente não for adequadamente informado ou se sentir forçado a participar de uma intervenção, o terapeuta pode ser responsabilizado por negligência. Você sabia disso? Terceiro, danos psicológicos consequentes à terapia inadequada. Se o paciente sofrer danos psicológicos evidentes devido à negligência no processo terapêutico, como piora dos sintomas, aumento de traumas ou criação de novos transtornos, o psicanalista pode ser processado por negligência e abuso psicológico. É, nós, isso não é brincadeira. Eu vou até gravar isso aqui ao vivo agora, numa história aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá? Então, existem consequências para o psicanalista que não entende o processo de abertura e fechamento de ID. Danos psicológicos consequentes à terapia inadequada. Se o paciente sofrer danos psicológicos evidentes devido à negligência no processo terapêutico, como a piora de sintomas, aumento de traumas ou criação de novos transtornos, o psicanalista pode ser processado por negligência e abuso psicológico. É isso aqui. As consequências de não saber lidar com o processo de abertura e fechamento de ID. Psicanálise, consultório, não é terra de ninguém, não. Existe ética, existe norma, existe todo um processo que tem que ser respeitado. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui rapidão, rapidão, gente. É tudo ao vivo, rapidão. Vamos lá. Conclusão. A negligência no processo de abertura e fechamento do ID pode gerar sérias consequências, tanto para o paciente quanto para o psicanalista. O terapeuta deve ter responsabilidade e ética e profissional de garantir que o paciente esteja preparado para lidar com os conteúdos inconscientes e oferecer suporte inadequado durante o processo. Caso, ao contrário, o psicanalista pode enfrentar sanções éticas, danos à sua reputação profissional e, em casos extremos, processos jurídicos. Para evitar essas consequências, o terapeuta deve seguir os princípios do consentimento informado, respeito pela integridade, deve seguir pela integridade emocional do paciente e conduzir o processo terapêutico com cautela e responsabilidade. Ser psicanalista, vou lançar outra frase. Ser psicanalista
Não é ter status, é ter responsabilidade. Perguntas e dúvidas? Manda no chat aí. Muitos querem status, só não querem as responsabilidades. Status é mole. Eu quero ver a responsabilidade. Status é mole. Vamos lá? Gente, a hora já passou muito, muito tempo. Vamos lá. Ferramentas para abertura do ID. Ferramentas para abertura do ID, do inconsciente. Primeiro, livre associação, psicanálise. Permitir que o paciente fale sem censura, revelando conteúdos inconscientes. Exemplo prático, exemplo bem prático. O paciente descreve uma palavra aleatória, revelando conexões emocionais inesperadas. Segundo, reestruturação cognitiva da PNL. Redirecionar pensamentos conectando-se a memórias reprimidas. Exemplo, explorar uma crença limitante, relacionada à infância. Relaxamento guiado, hipnose, induzir estado de relaxamento para acessar memórias. Exemplo, conduzir o paciente a revisitar um local seguro na mente, explorando o que surge. Exposição a estímulo simbólico, neurociência, sons, imagens, objetos que evocam memórias inconscientes. Exemplo prático, mostrar uma foto antiga e observar associações espontâneas. Técnica do diário psíquico, psicanálise. Registrar sonhos e pensamentos diários, pode ser aquele áudio, tá? Exemplo prático, o paciente anota emoções ao longo da semana para analisar a análise posterior, ou aquele áudio diário, né, psíquico, para ir poder analisando. Âncoras emocionais, muito bom, PNL, Programação Neurolinguística, que é criar estímulos que evocam estados emocionais específicos. Pedir ao paciente para imaginar uma memória que conecte a felicidade e segurança, ou seja, aquela memória vai ancorar as emoções. Visualização simbólica. Hipnose, criar metáforas para acessar o inconsciente. Exemplo prático. Pedir ao paciente para imaginar um túnel levando a memórias antigas. Agora, ferramenta de fechamento do ID. Sugestão pós-hipnótica, hipnose. Encerrar a sessão com uma mensagem de estabilidade. Exemplo, ao acordar, você se sentirá calmo e em controle de suas emoções. Respiração rítmica. Vai diminuindo. Vai. Para quê? Técnica que estabilizam a resposta emocional. Exemplo, respirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos e respirar por 8. Muito bom. Encerramento reflexivo, psicanálise. Revisar os principais pontos da sessão para integrar o aprendizado. Exemplo, discutir como os insights podem ser usados no cotidiano. Técnica da caixa mental, PNL. Imaginar guardar emoções em um local seguro. Exemplo, o paciente visualiza uma visualização guiada, uma caixa onde deposita os sentimentos intensos ali, vai ficar na caixinha guardada. Reestruturação somática, neurociência. Conectar emoções intensas a sensações corporais positivas. Exemplo, é ensinar o paciente a ancorar calma em toques nas mãos, aqui no pulso, aqui, ou assim, tá? É reestruturação. Ensinar o paciente a ancorar para acalmar com toques de mãos. Outra ferramenta para fechamento de ID, diálogo interno final, psicanálise. Auxiliar o paciente a concluir com um pensamento positivo. Exemplo, como você traduziria o que trabalhamos hoje em uma frase para você mesmo? Aí eles vão falar superação, alegria. Vão falar alguma coisa. Exercício de gratidão, PNL. Focar em aspectos positivos para reequilibrar o paciente. Exemplo prático. Cite 3 coisas pelas quais você é grato. Então, eu te dei aqui 7 ferramentas entre ferramentas usadas. E eu criei as ferramentas da psicanálise,
tem PNL, tem hipnose, tem neurociência para você abrir o ID e tem 7 ferramentas de hipnose, psicanálise, neurociência e PNL para você fechar o inconsciente do seu paciente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora, dinâmicas terapêuticas. Vou te dar uma dinâmica terapêutica para você trabalhar com esse ID. Abertura e fechamento de ID. Primeiro, caixa do ID. Visualizar uma caixa que abre e fecha. Contexto. O paciente relata memórias traumáticas que emergem de forma descontrolada e dificultam sua rotina. Ele teme como lidar com essas lembranças cause mais sofrimento. Que lidar com essas emoções vai trazer mais sofrimento. Como aplicar? Durante a sessão, peça o paciente para fechar os olhos e imaginar uma caixa segura, resistente e com um cadeado. Instrua o paciente a guardar na caixa as memórias ou sentimentos difíceis de controlar. Oriente-o a abrir a caixa lentamente, visualizando apenas uma memória ou emoção por vez. Depois de explorar essa memória, feche a caixa novamente, garantindo que os conteúdos fiquem armazenados com segurança. Use o som ou gesto simbólico, como o barulho de cadeado, para reforçar o fechamento emocional ao final da dinâmica. Segunda dinâmica, diário simbólico. Registrar emoções da semana. Contexto. Um adolescente sente dificuldade para expressar verbalmente seus sentimentos, mas reconhece que eles afetam seu comportamento no dia a dia. Como aplicar? Instrua o paciente a registrar diariamente suas emoções, pensamentos e situações marcantes em um caderno ou um áudio, né? Use símbolos, palavras ou desenhos para tornar o exercício mais acessível. Peça que o paciente traga o diário para a próxima sessão. Juntos, analise os padrões emocionais e os possíveis gatilhos. Oriente o paciente a criar frases afirmativas ou ações para lidar com sentimentos mais desafiadores. Terceira dinâmica, roda das emoções. Explorar a intensidade e transformá-las. Contexto, o paciente relata sentimentos de tristeza e raiva, mas não consegue entender sua origem ou lidar com eles. Como aplicar? Desenhe ou mostre uma roda das emoções, com categorias como alegria, raiva, medo, tristeza e surpresa. Peça o paciente para identificar em que ponto da roda ele está no momento e descrever como se sente em relação a essa emoção. Oriente-o a explorar a intensidade da emoção numa escala de 1 a 10. De 1 a 10, a raiva é quanto? De 1 a 10, a alegria é quanto? Pergunte o que poderia diminuir ou transformar essa intensidade. Finalize ajudando a substituir emoções negativas por alternativas mais construtivas. Exemplo, raiva pode transformar em determinação. Quarta dinâmica, visualização do caminho. Explorar um túnel imaginário. Contexto, um homem sente que está preso emocionalmente, mas não consegue identificar os motivos que bloqueiam. Como aplicar? Conduz o paciente a um estado relaxado, por meio de respiração guiada ou hipnose leve. Oriente-o a imaginar um caminho ou túnel que ele precisa atravessar. No caminho, ele encontrará objetos ou símbolos que representam os seus desafios internos. Peça aos pacientes para descrever o que encontra e explore o significado emocional de cada elemento. No final, leve-o a um espaço seguro, onde ele pode integrar as descobertas e sair do túnel fortalecido. Quinta dinâmica. Quinta dinâmica, teatro psíquico. Representar conflitos internos. Uma jovem adulta enfrenta um dilema entre permanecer em um emprego estável, mas insatisfatório, ou buscar sua paixão com riscos financeiros. Como aplicar? Peça a paciente para criar personagens que representem os lados opostos do conflito. Exemplo, segurança e liberdade. Instrua a interpretar diálogos entre os personagens, expressando os argumentos e emoções de cada lado. Como facilitador, ajude-a a identificar pontos de equilíbrio ou soluções intermediárias entre os dois polos. Finalize com uma reflexão sobre qual caminho melhor representa a sua essência.
Escala de intensidade, avaliar e ressignificar emoções. Contexto: um paciente apresenta ansiedade elevada, mas sente dificuldade em explicar a gravidade dos sintomas ao terapeuta. Como aplicar? Apresente uma escala de 0 a 10 e peça que o paciente classifique a intensidade de sua emoção em diferentes momentos ou situações. Pergunte o que está contribuindo para a intensidade alta e quais fatores poderiam diminuir essa intensidade. Use técnicas como reestruturação cognitiva, respiração guiada ou visualizações para ajudar o paciente a reduzir a emoção intensa durante a sessão. Sétima dinâmica, linha do tempo, resgatar memórias e integrar conclusões. Contexto: um paciente sente que eventos passados afetam sua autoconfiança, mas não consegue identificar quais são esses eventos específicos. Como aplicar? Peça ao paciente para criar uma linha do tempo de sua vida, destacando eventos marcantes, positivos e negativos. Conduza uma análise dos momentos negativos, buscando padrões ou significados que estejam influenciando o presente. Trabalhe para ressignificar os eventos dolorosos, mostrando ao paciente como o paciente pode transformar o impacto dessas experiências em aprendizados ou força pessoal. Essas dinâmicas são práticas flexíveis e ajudam a explorar o inconsciente de forma segura e ética, permitindo que o paciente lide com emoções e memórias de forma construtiva. Te dei 7 dinâmicas para você trabalhar com o inconsciente. 7 dinâmicas para trabalhar com o inconsciente. Vamos lá? Conclusão. O ID é o maior tesouro psíquico do paciente. Trabalhar com o inconsciente requer ética, cuidado e compromisso com o bem-estar emocional. Como psicanalista, é nossa responsabilidade honrar a confiança depositada e lidar com o que há de mais sensível no ser humano. O ID é o espelho da alma. Explorá-lo é conhecer o mais profundo de si, mas sempre com ética, com a ética como guia e o equilíbrio como objetivo final. Dr. Michel Silva, sintam-se amados por Deus e por mim. Eu vou fazer um story dessa conclusão que precisa ficar na mente. As pessoas assistem depois. Aqui, ó. Conclusão da mentoria Abertura e Fechamento de Inconsciente. O ID é o maior tesouro psíquico dos pacientes. Trabalhar com o inconsciente requer ética, cuidado e compromisso com o bem-estar emocional. Como psicanalista, é nossa responsabilidade honrar a confiança depositada e lidar com o que há de mais sensível no ser humano. O ID é um espelho da alma. Explorá-lo é conhecer o mais profundo de si, mas sempre com a ética como guia e o equilíbrio como objetivo final. Dr. Michel Silva, sintam-se amados por Deus e por mim. Ser psicanalista não é status. Ser psicanalista é ter responsabilidade com a alma. Perguntas e dúvidas. Chegamos ao final dessa mentoria de hoje. Perguntas e dúvidas. Só perguntar. Lembrar, todos que estão aqui, né? Que amanhã, às 14 horas, temos mais uma aula, mais uma mentoria. Vou liberar amanhã cedo, ou daqui a pouco, o link do Zoom. Mas vamos falar sobre a psicologia analítica de Jung, tá? Psicologia analítica de Jung. Vai ser a nossa aula de amanhã. Perguntas e dúvidas, vou encerrar a mentoria de hoje, tá? Quem quiser abrir a câmera aí para tirar uma foto, pode abrir. E não precisa, não conseguir, fica tranquilo, não crie estresse. Sexta-feira, 13. Estou aqui com os 5% de melhores psicanalistas do Brasil. Quero ver quem vai chamar algum de vocês de psicanalistas medrosos.
Duvido. Tem pessoas que nem discutem comigo psicanálise, tá, gente? Tem pessoas aqui no Rio, quando eu chego, estão falando de psicanálise, eles ficam quietos. Deve ser porque eu sou chato, né? Tem essa cara de chato. Mas, fazer o quê? Vamos lá? Vamos tirar foto? A Daniela só ri. Ela fala, professor Michel é maluco, velho. É nada. É que assim, quando não tem, não dá para discutir, né? A pessoa prefere ficar quieta. Então, Eu não sou totalmente medroso. Não sou. eu, eu, eu sei. Gente, eu espero vocês às 14 horas da manhã, tá? Às 14 horas, vamos falar sobre psicologia analítica de Jung. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Aula de amanhã. Deixa eu ver o calendário Sim, aqui. A Suzana mandou o calendário. Vamos ver. Confirma aí pra mim, gente. tô olhando aqui. Ó, amanhã é isso mesmo. Psicologia analítica. Amanhã, às Sim. 14 horas. Aqui tá pelo YouTube, mas vai ser pelo YouTube não, vai ser pelo Zoom, tá? Vou jogar o link do Zoom nos grupos amanhã. Vamos lá? Vou tirar foto aí. Um, dois, três. Fui. Gente, uma ótima sexta-feira para vocês, tá? Fiquem na paz, sintam-se amados por Deus e por mim. Vou cuidar da família. Minha esposa arrancou um dente hoje. Vou lá cuidar deles. Fiquem na paz.